meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir a Deus, ao Divino Espírito Santo, que nos ilumine, nos abençoe, para que a gente possa fazer um vídeo de acordo com a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão também da Virgem Santíssima, nossa Mãe, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz, ok? Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, eu agora estou fazendo esse pedido no começo, não mais no final. Se inscreva no nosso canal, por favor, gente. A gente precisa da ajuda de vocês. Compartilhe os nossos vídeos com quem você puder, com quem você quiser, na igreja, nos grupos de WhatsApp, de Facebook, né, Instagram, na igreja, né, nos grupos de todo mundo que você conhece na igreja. A gente precisa realmente da ajuda de vocês. Deixe comentários, tá? Para que o nosso canal possa crescer, tá? É uma teologia católica gratuita pela internet. Você não paga nada e faz um curso de teologia. Igual hoje, nós estamos estudando o catecismo da igreja. Eu tenho certeza que a maioria dos católicos não conhecem o catecismo da igreja. Você que é catequista, você que é ministro, não é? Você que trabalha numa pastoral, você precisa decorar o catecismo, você precisa estudar o catecismo. É a nossa doutrina, gente. É a doutrina da Igreja Católica. Então, você tem a oportunidade de fazer um curso do catecismo de graça pela internet. Então, por favor, nos ajude. A gente não pede nada, não pede dinheiro, a gente só pede a sua inscrição. Só isso. O seu comentário, o que você está achando, você está gostando, está entendendo. Eu gostaria que você explicasse melhor esse ponto, não entendi. Por favor, deixa aí nos comentários, eu vou ficar muito contente em te responder. Ok? Pegue aí o seu catecismo. Nós estamos estudando a igreja, tá? Estamos aí fazendo um longo percurso, assim como a gente fez aí 25 aulas sobre Jesus, a cristologia. A gente agora está andando aí, fazendo bastante aulas sobre a igreja, a eclesiologia. É uma aula importante, maravilhosa, porque a igreja é o corpo de Cristo. A gente estudou a cabeça, que é Jesus, agora estamos estudando o corpo, que é a igreja. Então, gente, nós já estudamos aí, passamos aí vários pontos da igreja, a sua identidade, e agora a parte das vocações. Já passamos pela vocação do clero, né? Já passamos pelos leigos, e agora estamos na vida consagrada, aqueles que são consagrados. E eu falei um pouco na aula passada que os consagrados, eles não recebem um sacramento, mas eles fazem votos de obediência, castidade, pobreza. Na aula passada a gente falou dos monges, né, dos eremitas, aqueles que vão lá para o deserto, ou daqueles que ficam enclausurados rezando pela igreja. Hoje nós vamos falar de quê? Hoje nós paramos no parágrafo 921. Tá? Hoje nós vamos estudar o 922, a página é 263 do Catecismo Amarelinho, e o título é As Virgens e as Viúvas Consagradas. Tá? Então são aquelas que se consagram
tá? Pela sua virgindade. A gente vê muitas santas, gente, que fizeram isso, deixaram de casar, de constituir uma família, tá? Por opção. Né? Nós temos muitos relatos disso no começo da igreja. Né? Santa Luzia, Santa Cecília, Santa Inês, Santa Anastácia, Santa Bárbara, muitas virgens, outras que queriam, né, o voto da castidade, mas por causa, né, da perseguição ou da família mesmo, né, ou de homens que queriam casar com essas mulheres, mas muitas morriam para não, porque queriam fazer um voto de consagração. É uma consagração a Deus pela sua virgindade, imitando Nossa Senhora, que é a Virgem por excelência. Não é? Então muitas das mulheres gostam de imitar a Virgem Maria, que nós chamamos de freira, não é? De irmã. Né? A gente gosta mais de chamar de irmã do que de freira. Agora, isso não quer dizer, gente, que tem que ser só virgem. Não. Mesmo a mulher, né? Aqui falar das viúvas, aquelas que foram casadas. Santa Rita, por exemplo, foi casada. Né? Teve 2 filhos, mas ficou viúva. Aí sim se consagrou a Deus. Tá? Não quer dizer, gente, que só pode ser freira, né, quem é virgem. Não. Claro que não. Claro que é bom, né? A maioria delas são, mas isso não é a regra para todos. Ok? A virgindade, gente, é uma consagração do corpo a Deus, como Nossa Senhora fez. Os homens, os padres, são celibatários por causa de Jesus. E as mulheres, que são freiras, irmãs, elas se baseiam muito na Virgem Maria. Ok? Então vamos lá. Desde os tempos apostólicos, aí no começo da igreja, a gente vê isso nos primeiros séculos da igreja, né? Virgens, olha aí, tá? Isso está lá na Sagrada Escritura. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículos 34 a 36. Depois você pode ler lá, ok? São Paulo já, na época dele, já tinha, né, pessoas que já eram consagradas, né, a Deus pela sua virgindade, homens e mulheres, ok? Mas aqui, especificamente, né, nós vamos falar hoje das mulheres. Na aula passada a gente falou mais dos homens, né, dos monges, os eremitas, né, aqueles que vão para o deserto, são mais homens. Hoje nós vamos ver mais as mulheres, que nós chamamos de freiras, irmãs, né? E viúvas cristãs, como Santa Rita, já citei aqui, não é? Chamadas pelo Senhor. Olha aí, é um chamado. Vocação é chamado. Isso não é para todo mundo. Nem todo mundo tem essa vocação. Ok? A apegar-se a ele sem partilha. A ele quem? É Jesus. Tanto que elas usam um anel, né, como se fossem, né, Jesus fosse o esposo, entre aspas, né? Claro que não é carnal, o esposo místico, né? Sem partilha, em uma liberdade, né? Então tem que ser livre. A pessoa não pode ser obrigada também, né? Porque antigamente, né, os pais muitas vezes obrigavam, minha filha tem que ser freira. Não, isso tem que ser vocação, mas tem que ser livre. A pessoa tem que, né, sentir o chamado e ela própria optar. Não pode ser, nem a igreja pode obrigar a pessoa a ser freira, nem irmã, ok? Tem que ser uma liberdade maior de coração, então tem que vir do coração, de corpo e de espírito, né? Porque você vai ser uma pessoa consagrada, você vai deixar de formar uma família, então não é fácil. Então você tem que ter um chamado muito forte, uma consagração muito maior a Deus. Você vai consagrar o seu corpo e o seu espírito. Você vai mortificar o corpo, você vai deixar de, né, ter os apetites da carne, para poder ficar mais em oração, rezar mais, trabalhar mais para a igreja, para Deus, não é? Então isso é muito sério. Tomando a decisão aprovada pela igreja. Aí a igreja tem que aprovar. Então a pessoa vai fazer um teste vocacional, né, para poder ver se realmente aquela pessoa também tem vocação. E a igreja faz, né, não é um sacramento, mas a igreja também precisa aprovar, porque a pessoa vai estar trabalhando para a igreja, ok? As freiras também precisam também estudar a doutrina da igreja para poder serem pessoas convencidas da sua fé, né? E nós temos, eu trabalho com muitas irmãs, graças a Deus, lá na catequese, né? Irmã
né? Eu quero até mandar um abraço aqui para elas. Eu trabalho muito com as irmãs, né? E elas nos ajudam muito na catequese, entendeu? Aprovada pela igreja de viver respectivamente no estado de virgindade, então ela faz um voto de virgindade, ok? Ou de castidade perpétua, por causa do reino dos céus. Isso está lá em Mateus 19:12. Né? Isso aí isso é bíblico. Está lá, Jesus fala. Jesus incentiva, né? Claro que não é para todo mundo. É um conselho evangélico, não é um mandamento. Mandamento é para todos. Mas Jesus dá um conselho evangélico. Aquele que tem vocação deve fazer por amor ao reino de Deus. Os homens, né? A consagração para ser padre e as mulheres para serem freiras. Ok? Para isso, gente, você tem que ter vocação celibatária. Eu não fui padre porque eu não tinha vocação celibatária. Então a primeira coisa, para você que quer ser padre, homem, e você mulher que quer ser freira, a primeira coisa que você tem que saber, eu tenho vocação celibatária? Se você vê que não tem vocação celibatária, não entre. Para você não fazer besteira lá. Não ser um mau padre, uma má freira. Então a primeira coisa que você tem que ver, eu tenho aquela vocação celibatária, de castidade para o resto da vida, eu não quero me casar, eu não quero ter filhos. Se quer, não seja freira, não seja padre. Ok? Por causa do reino de Deus. Esse é o parágrafo 922. 923 vem nessa mesma linha, emitindo o santo propósito de seguir a Cristo. Cristo é o modelo da castidade, né, e da virgindade, não é? Mais de perto, as virgens são consagradas a Deus pelo bispo diocesano. Aí, tá vendo? Então, o bispo é que consagra as virgens, né? O voto, quando elas vão fazer, o bispo também. Não é um sacramento, tá, gente? Tá? Não é um sacramento, mas como o bispo ali é o representante da diocese, é sucessor dos apóstolos, ele que dá, né, consagra essas mulheres, né? Segundo o rito litúrgico aprovado, misticamente desposadas com Cristo, Filho de Deus, e dedicadas ao serviço da igreja. Então, como o bispo, né, está no Código de Direito Canônico da Igreja, no Cânon 604. O Código de Direito Canônico da Igreja, gente, é o estatuto da Igreja. É o que rege toda a Igreja, tudo que um leigo pode fazer, que um padre pode fazer, que um bispo pode fazer. Então, ali no Código de Direito Canônico diz que o bispo é quem tem que fazer essa consagração das irmãs, das freiras, ok? Por este rito solene, a Virgem é constituída pessoa consagrada, sinal transcendente do amor da Igreja a Cristo, imagem escatológica desta esposa do céu e da vida futura. O que o catecismo está dizendo aqui? Essas pessoas, gente, elas têm uma intimidade maior com Deus. Por quê? Porque elas já estão se preparando para uma realidade aqui na Terra que eles já vão viver no céu. O padre, quando ele deixa de casar, e a freira, quando deixa de casar e faz um voto de castidade, ele já está experimentando aqui na Terra o que vai experimentar no céu, porque no céu ninguém mais vai casar. Não, Jesus disse isso. No céu não tem mais casamento, não tem mais relação sexual. Por isso que a igreja ensina que quem não nascer aqui, os casais que não tiverem filhos aqui, não vão habitar o céu, não vão povoar o céu. Porque no céu ninguém mais vai casar, ninguém mais vai ter vida sexual. Então as pessoas que já são virgens aqui, que já são castas aqui, eles já vivem nesta vida o que eles vão viver lá no céu. Então isso não é para qualquer um. Isso é fácil? Não é fácil. Porque, gente, a gente tem que ver que nós temos os nossos apetites da carne. Né? O nosso corpo, né? ele não é um corpo assexuado, não. Né? O sexo foi feito por Deus, né, para o ser humano, é parte unitiva e procriativa. E não é só para procriar, não. Quando eu quero fazer um vídeo, quando estiver aproximando o Dia dos Namorados, eu quero fazer um vídeo aqui sobre a família e eu quero abordar essa questão. Tá? Muita gente acha que o sexo é só para procriação. Não, senhor. O sexo foi feito para o homem também e a mulher se satisfazer no casamento, mas não é só a parte procriativa. Então,
a pessoa que se consagra, não, eu não vou ter vida sexual, ela tem que ter um preparo muito maior. Ela vai ser muito tentada, ainda mais no mundo de hoje, que a tentação hoje é muito grande do sexo, né, tá aí para todo na mídia, né, a gente vê aí como é que tá. Então hoje não é fácil você assumir uma vida consagrada, seja homem, seja mulher. Não é fácil. Tá? Você tem que ter uma vida de oração muito forte. Tá? Então é muito bonito isso que o catecismo está falando aqui. A imagem escatológica, né, desta esposa do céu, ou seja, da igreja, da vida futura. Porque o Apocalipse compara, né, as bodas da igreja com Cristo, quando Cristo voltar. Né? Então, lembra daquele texto das virgens lá do Evangelho? Então temos muitos textos onde o próprio Jesus incentiva, né? A própria palavra de Deus incentiva, não é? Então, isso é importante. Mas não é para todo mundo, tá, gente? Isso é um conselho evangélico, não é mandamentos, não é para todos, nem todos têm essa vocação, ok? Esse é o parágrafo 923. O 924 diz assim: acrescentada às outras formas de vida consagrada, olha aí, isso está lá também, né, no Código de Direito Canônico, no Cânon 604. A ordem das virgens constitui a mulher que vive no mundo, ou a monja na oração, aquela que fica enclausurada, né? Na penitência, no serviço aos irmãos e no trabalho apostólico, conforme o estado e os carismas respectivos oferecidos a cada uma. Então a gente vê aí, gente, exemplos maravilhosos, né? Da santa, né? Hoje, Santa Dulce, né? Madre Teresa de Calcutá, que largaram de formar uma família e se consagraram a Deus de uma forma tão extraordinária que a vida delas era isso aqui, ó, viver no mundo, tá? De oração, penitência, serviço aos irmãos e trabalho apostólico. Então elas faziam o quê? Elas eram missionárias. Madre Teresa foi lá para a Índia. Não é? Além do trabalho que ela fazia, ela cuidava e falava de Jesus. Eu já contei aqui uma história dela, que ela tratou de um homem que já estava morrendo, e ele falou para ela: mas como é que a senhora trata de mim se eu sou hindu? Eu não sou cristão, porque a Índia é hindu, ela não é cristã. E ela falou: mas eu vejo Jesus em você. Porque Jesus falou lá no Evangelho: cada vez que você cuida de um doente, é como se você estivesse cuidando de mim. Aí o homem falou antes de morrer: bendito seja Jesus Cristo. Olha só, chega a me arrepiar. Tá vendo? Madre Teresa, que hoje é santa. Tá? Irmã Dulce, só a gente vê, né, a maravilha que ela fez lá na Bahia, lá construindo hospitais para atender pessoas carentes. Então é isso aqui que o catecismo está dizendo. Pessoas que deixam de formar uma família para viver para Deus e para a igreja. E tem gente falando besteira aí dessas pessoas, né? Mas paciência. As virgens consagradas podem associar-se para guardar mais fielmente os seus propósitos. Quais são esses propósitos, gente? Quais são? Se consagrar, não é, a Deus, não é? Se consagrar o seu corpo a Deus, o seu espírito a Deus, não é? A exemplo de quem? De Jesus, de Nossa Senhora, para quê? Para poder ficar mais disponível para o reino de Deus. E isso aí, né, em nome da igreja. Por isso que o bispo é que tem que fazer a consagração delas, porque o bispo ali representa a igreja, o chefe, né, da igreja. Né? O chefe é o Papa, mas o Papa está lá no Vaticano, ele não vai poder vir aqui para poder consagrar essas pessoas. Então ele delega ao bispo para que o bispo consagre essas pessoas. Ok? Então elas fazem esses 3 votos: obediência à igreja, ao clero, né, pobreza e castidade. Okay? Mesma coisa aos padres, às freiras, as mesmas coisas. Para elas saírem e se casar, tem que ter autorização do Vaticano, da igreja.
Elas podem até largar a batina para se casar. Estou falando isso porque na época da reforma protestante do Lutero, muitas freiras largaram para casar, mas não tiveram autorização da igreja, então ficaram em pecado. Então a freira, porque ela faz um voto, ela faz uma promessa, e a promessa você tem que cumprir. Então quando a freira faz um voto e ela não cumpre mais, para ela sair, se casar ou fazer outra coisa, ela precisa da autorização da igreja, ok? Senão ela fica em pecado, ok? Esse é o parágrafo 924. O 925 fala da vida religiosa dessas pessoas, de uma forma geral, né? Nascida no Oriente, nos primeiros séculos do cristianismo, olha aí, então não é uma coisa nova, isso aí vem desde o primeiro século. Tá vendo como que as coisas na igreja não é de agora? E vivida nos institutos canonicamente erigidos pela igreja, a vida religiosa se distingue das outras modalidades da vida consagrada pelo aspecto cultual, pela profissão pública dos conselhos evangélicos. Aí já expliquei, tá vendo? Então não é um mandamento, é um conselho evangélico. Então não é para todos. Pela vida fraterna, você, né, já expliquei também, levada em comum pelo testemunho da união de Cristo com a igreja. Então, isso tudo, gente, é baseado o quê? Na união de Cristo com a igreja. Cristo é o esposo da igreja e a igreja é a esposa de Cristo. Tá? Como eu já expliquei aqui. Então, esses consagrados é como se eles casassem, entre aspas, né, com o próprio Jesus, com o próprio Deus. Não é? Vamos dizer assim. Claro, gente, não entendam isso ao pé da letra. Pelo amor de Deus. Vamos entender as coisas espiritualmente. Por isso que São Paulo fala, a letra mata, mas o espírito é que vivifica. Então, não vamos entender essas coisas ao pé da letra. Pelo amor de Deus, é um casamento místico. Tá? Não vai entender isso carnalmente, não. Pelo amor de Deus. Ok? Esse é o parágrafo 925. 926 diz assim: a vida religiosa faz parte do mistério da igreja. Isso aí eu já cansei de explicar. Né? A igreja é um mistério, né? Ela tem a parte divina e a parte humana. É um dom, olha aí. Então, gente, isso tudo é dom, tá? É graça de Deus. Por isso que não é para todo mundo. Porque nem todo mundo tem a graça, tem o dom. E a pior coisa que tem é quando você não tem o dom e acha que tem. Então você tem que ter discernimento. Pedir a Deus, Deus, qual é a minha vocação? Eu tenho vocação para isso? Porque não adianta você querer, você tem que ter o dom. Eu queria ser padre, mas eu não tenho dom. Eu não tenho dom para ser celibatário. Então eu não posso querer avançar o sinal. Entendeu? É um dom que a igreja recebe de seu Senhor e que oferece como um estado de vida, olha aí, permanente ao fiel, chamado por Deus na profissão dos conselhos. Então, quando você vai fazer um voto a Deus, uma promessa a Deus, você tem que saber o que você está fazendo. Por isso que ninguém pode te obrigar, você tem que estar consciente do voto que você está fazendo. Entendeu? Assim, a igreja pode, ao mesmo tempo, manifestar o Cristo e reconhecer-se como a esposa do Salvador. Já expliquei. A vida religiosa é convidada a significar, em suas variadas formas, a própria caridade de Deus, ou seja, o amor de Deus. Ok? Então, se você não ama, você não vai conseguir fazer. Entendeu? Tudo tem que ser por amor. E a vocação também. Você tem que amar aquilo que você faz. Entendeu? Na linguagem de nossa época. Então, gente, isso é outra coisa também. Eu acho que na época de Jesus, né, nos primeiros séculos da igreja, era muito mais fácil do que hoje você ser um consagrado a Deus, por causa daquilo que eu falei. Hoje a gente é muito tentado. Né? Eu fico com pena, né, dessas pessoas que fazem esses votos, porque é muita tentação que a gente recebe. Não é? Homens e mulheres, vamos dizer, bonitos, vamos dizer assim, não é? Que a gente tem que ter um controle muito, muito forte, realmente. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 926. O 927 diz assim: todos os religiosos, isentos ou não,
são contados entre os cooperadores do bispo diocesano. Então, todo religioso tem que estar subordinado ao seu bispo. Tá? Então, ele não pode também sair fazendo nada por conta própria. Como na igreja, nada a gente pode fazer por conta própria. Em seu ministério pastoral. Olha aí. Então, tudo aquilo que a pessoa for trabalhar na igreja, ela tem que ter autorização e aprovação do bispo e também do seu pároco. Que cada um que é consagrado, né, ele trabalha numa paróquia, né, igual eu citei aqui as irmãs. Né. A implantação e a expansão missionária da igreja exigiram a presença da vida religiosa sob todas as suas formas desde os inícios da evangelização. Porque a igreja sempre teve muito pouco padre. Gente, a igreja tem quantos bilhões de seguidores? E os padres não dão conta. Então, graças a Deus que tem os leigos, tem os consagrados, igual eu falei aqui, de Madre Teresa, de Irmã Dulce, não é? Que faziam a caridade, mas também ajudavam na evangelização. Entendeu? Para isso você tem que conhecer a doutrina, por isso que eu falei, todo mundo tem que conhecer isso aqui. Tá? Até mesmo os consagrados. Entendeu? Ninguém é isento, né, de aprender a doutrina. Ok? A história atesta os grandes méritos das famílias religiosas na propagação da fé e na formação de novas igrejas, desde as antigas instituições monásticas, ou seja, dos monges, né, e as ordens medievais até as congregações modernas. E aqui está falando das ordens medievais da Idade Média, que o povo tanto fala mal. Mas por que fala mal? Porque era da igreja. Entendeu? Então o povo prefere falar mal, mas não, era uma maravilha. Que as pessoas tinham respeito. Né? Antigamente as pessoas tinham respeito até pelas freiras. Hoje em dia nem pelas freiras as pessoas têm respeito mais. Trata de qualquer jeito. Entendeu? Acho que né? Antigamente não. Antigamente a gente via uma freira vestida de freira, a gente tinha respeito. Sabe que é uma pessoa que consagrada a Deus. Mas hoje ninguém respeita mais ninguém. Entendeu? Mas na Idade Média não tinha isso não. Né? Na Idade Média não tinha isso. Infelizmente, né, essa falta de respeito começou com a Reforma Protestante. Né? Como eu falei aqui, muitas freiras deixaram, né, de serem freiras para casar. Né? O Lutero que atacou tanto a igreja, tanto os padres, né, por serem celibatários, né, e outras coisas, infelizmente. Né? Fazer o quê? Esse é o parágrafo 927. O 928 vai falar dos institutos seculares, ok? O instituto secular é um instituto de vida consagrada, no qual os fiéis, vivendo no mundo, tendem à perfeição da caridade e procuram cooperar para a santificação do mundo, principalmente a partir de dentro. Aí são aqueles, né, gente, que eu já falei, não é? Aqueles que trabalham realmente dentro dos institutos, né, ajudando, né, nos asilos, né, nos hospitais. Né? Então tem pessoas que trabalham, né, tem irmãs que trabalham nos hospitais, né, nas creches. Antigamente não tinha Santa Casa, as clínicas, não é? E quem ficava lá na hora da mulher dar à luz? As irmãs. Né? Hoje, até isso hoje acabou, as Santa Casa de Misericórdia. Né? Infelizmente, né, gente? Infelizmente, por isso que eu falo, o mundo, infelizmente, evoluiu muito nessa questão. Por quê? Porque as pessoas não querem mais saber das coisas de Deus. Não é? Antigamente as irmãs eram elas que às vezes ajudavam até no parto das mulheres, né? nas Santa Casas, nas clínicas, nos hospitais. Não é? Então hoje, né, temos os asilos, né? É isso, trabalhar nesses institutos seculares, que não é só dentro da igreja, não. Essas pessoas consagradas hoje trabalham também lá no mundo. É isso que o Catecismo está dizendo aqui. Esse é o parágrafo 928. 929 diz assim: por uma vida perfeita, inteiramente consagrada
a esta santificação, os membros destes institutos participam da tarefa de evangelização da igreja, no mundo e a partir do mundo, porque a gente está no mundo, gente. Essas pessoas acham que a gente tem que ficar ali só dentro da igreja. Não. A gente tem que evangelizar lá fora também. E os padres não têm como evangelizar sozinho todo mundo. Então, os consagrados também têm a sua parte, também a sua colaboração nessa parte. Né? Onde sua presença age à guisa de um fermento. Olha aí, olha que bonito. Né? Fermento é o quê? Aquilo que faz crescer. Né? Seu testemunho de vida cristã, por isso também que os consagrados têm que levar uma vida santa, uma vida sem pecado, para não causar escândalo nos outros. Né? Organizar as coisas temporais de acordo com Deus e impregnar o mundo com a força do Evangelho. Olha aí, então levar também a palavra de Deus é o que eu já expliquei. E eles fazem, né? Elas fazem com muito. Os monges sempre fizeram na igreja, não é? E também hoje as irmãs também fazem, como eu já falei. Né? Quantas irmãs trabalham com a gente na catequese? Então é muito bonito, mas não é só dentro da igreja, mas trabalham também lá fora, como eu já expliquei. Eles assumem por vínculos sagrados os conselhos evangélicos, que eu já expliquei, e mantêm entre si a comunhão e a fraternidade próprias de seu modo de vida secular. Olha aí, eu viver no mundo. Isso é a verdadeira fraternidade, não é essa fraternidade que está aí, não. Da teologia da libertação, não, gente. Eu sei que tem gente que não gosta que a gente fale isso aqui, mas essa fraternidade que eles estão falando aí não tem nada a ver com essa fraternidade que o catecismo está dizendo aqui. A fraternidade que a igreja está falando aqui, gente, é a fraternidade de uma Madre Teresa de Calcutá, é a fraternidade de uma irmã Dulce, não é? É essa fraternidade que nós estamos falando, a fraternidade do amor e do evangelho, levar caridade, levar o pão para quem não tem, a roupa para quem não tem, mas também falar de Deus para eles, porque nem só de pão vive o homem. Tá? Então a gente tem que levar o pão, levar a comida, mas também tem que levar também a palavra de Deus. Entendeu? Então, e não é isso que se fala aí, não é essa fraternidade que nós estamos vendo aí. Né? Tiram até a parte religiosa da campanha da fraternidade e botam a parte política. Entendeu? Então, não é essa fraternidade que o catecismo está dizendo. Entendeu? Esse é o parágrafo 929. O 930 fala das sociedades de vida apostólica. As formas diversas de vida consagrada acrescentam-se às sociedades de vida apostólica, cujos membros, sem os votos religiosos, buscam a finalidade apostólica própria de sua sociedade, levando vida fraterna em comum, segundo o próprio modo de vida, tendem à perfeição da caridade pela observância das constituições. Entre elas, há sociedades cujos membros assumem os conselhos evangélicos, por meio de algum vínculo determinado pelas constituições. Aí aqui, gente, aqui está falando o quê? Dos missionários. Não é? Dos missionários e das missionárias, que às vezes também se consagram a Deus, levando a palavra de Deus para o mundo, vamos dizer assim, e não são padres, não é? Mas fazem lá o seu trabalho missionário, entendeu? Então é muito bonito também isso que ele está dizendo aqui. É o parágrafo 930. O 931 fala da consagração e da missão, anunciar o rei que vem. Então o missionário, né, o consagrado, ele tem que anunciar Jesus. Tá? Então, esse é o trabalho do consagrado e do missionário. Entendeu? A igreja, gente, se ela não for missionária, ela perde a sua característica. Lembra que Jesus disse: ide pelo mundo inteiro pregai o evangelho? Se a igreja não fizer isso, a igreja não é uma ONG, como diz o Papa Francisco. Quando ele foi eleito, ele falou isso. A igreja não é uma ONG, não. É uma instituição religiosa, o corpo de Cristo, né, que tem que anunciar o evangelho. Aquilo que ele está falando aqui. A missão é anunciar o rei que vem.
Anunciar Jesus. Entregue a Deus supremamente amado, aquele que pelo batismo, então todo aquele que é batizado pode ser um consagrado a Deus. Ok? Já estava consagrado a Ele, é assim consagrado mais intimamente ao serviço divino e dedicado ao bem da igreja. Então, pelo batismo, a gente já é consagrado a Deus, mas quando a gente faz um voto, essa consagração é muito maior. Entendeu? Pelo estado de consagração a Deus, a igreja manifesta Cristo e mostra como o Espírito Santo age nela de maneira admirável. Então, quem faz essas coisas, gente, é o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que dá a graça dessas pessoas conseguirem viver aquilo que elas se propõem. Por isso que a gente teve pessoas maravilhosas que fizeram isso. Não é? Infelizmente, a gente só fala dos maus, né? Do mau padre, da má freira, né? do missionário que foi mau. Agora, dos bons a gente não fala. Gente, a igreja, nesses 2000 anos, teve missionários maravilhosos, tiveram consagrados maravilhosos, monges maravilhosos. Está aí na história da igreja, para quem quiser ver. Mas a mídia quer saber disso? Não. Ninguém quer saber disso. Só querem saber de falar mal. Entendeu? Os que professam os conselhos evangélicos têm, pois, por missão, primeiramente, viver a sua consagração. Então, é aquilo que eu falei, a sua santidade de vida. Porque tem que dar testemunho. Né? Se a gente fala de Jesus, tem que dar testemunho dele. Mas enquanto dedicados, em virtude da própria consagração, ao serviço da igreja, tem obrigação de se entregar de maneira especial à ação missionária no modo próprio do seu instituto. Então você tem que fazer bem, né? Porque você está fazendo em nome da igreja, você não está fazendo em seu nome. Gente, se você está fazendo em nome da igreja, você não pode fazer de qualquer maneira. Por exemplo, eu não sou um consagrado, eu sou um leigo. Mas eu não me propus fazer esse trabalho, então eu tenho que fazer bem. Porque eu estou aqui em nome da igreja, eu não estou em meu nome. Então, se eu fizer mal o meu trabalho, quem vai sair mal falado não sou eu, é a igreja. Pô, a igreja que ele representa não está sabendo catequizar esse cara, porque ele está falando um monte de besteira. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente for assumir um cargo, né? Seja ele qual for. A gente está ali em nome de Deus e em nome da igreja. Parágrafo 932. Na igreja, ela é como sacramento, isto é, o sinal e o instrumento da vida de Deus. A vida consagrada aparece como um sinal peculiar do mistério da redenção. Seguir e imitar a Cristo. Olha aí, apesar de não ser um sacramento, é parecido. Por quê? Porque o sacramento, por exemplo, o sacramento da ordem, não é? A pessoa que é consagrada faz também um voto também de castidade, como o padre faz. A freira faz o mesmo voto que o padre faz de castidade. Então, não é um sacramento, mas é parecido. Então, por quê? Para imitar a Cristo. Ok? Mais de perto, manifestar mais claramente o seu aniquilamento é estar mais profundamente presente a seus contemporâneos no coração de Cristo, pois os que estão nesta via mais estreita estimulam seus irmãos por seu exemplo. Acabei de falar. Né? Gente, não adianta. O exemplo, ele arrasta. Por mais que você às vezes nem queira, eu vou falar de mim. Eu não quero que ninguém me siga, eu não sou exemplo para ninguém. Entendeu? Mas alguém vai acabar te seguindo. Entendeu? Infelizmente isso vai acontecer. Né? Não tem gente que segue artista, segue aquele cantor, segue o artista tal, o pagodeiro, que seja. Então, infelizmente alguém vai nos seguir. Então, se você não der um bom testemunho, lembra que Jesus disse uma palavra pesada sobre isso. Ai daquele que causar escândalo para o seu irmão. Já pensou? Uma pessoa que te segue e vê você fazendo coisa errada, a pessoa vai fazer coisa errada também. Você que é pai, se você não der um bom exemplo para o seu filho vai seguir o caminho errado. Entendeu? Então você tem que fazer a sua parte.
Ok? Estimulam seus irmãos por seu exemplo, dão este testemunho brilhante de que o mundo não pode ser transfigurado e oferecido a Deus sem o espírito das bem-aventuranças. Isso quem falou, gente, foi o documento do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, lá no parágrafo 31. Tá? A Lumen Gentium é um dos documentos do Concílio Vaticano II. Então ela fala que o nosso testemunho ele tem que ser oferecido a Deus, tá? Mas tem que ter o espírito das bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças, gente? É o Sermão da Montanha, que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Tá? Todo católico, gente, tinha que memorizar de cor o Sermão da Montanha. Viver, né? Mais do que memorizar, viver o Sermão da Montanha. Tá? Porque ali é como se fosse ali a nossa conduta diante do mundo que nós vivemos hoje. Entendeu? Ali, gente, tem um ensinamento maravilhoso pra gente. Entendeu? Pra gente viver um cristianismo, mas não um cristianismo qualquer. Um cristianismo radical, muitas vezes radical. Gente, Jesus fala uma coisa ali no Sermão da Montanha, gravíssima, que eu acho que muita gente ainda não entendeu. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Eu já falei isso aqui várias vezes, gente. Dizer que acredita em Deus, o diabo também acredita, mas ele não vive. Ah, eu sou cristão, eu sou católico. Gente, ser católico de BGE, muita gente é. Hoje são 60, dizem, né, o censo, são 65% de católicos. Eu acho que são menos. Já falei isso aqui. Não tenho vergonha, não tenho vergonha de dizer isso. Entendeu? Eu acho que tem muito menos. Porque católico de BGE é uma coisa. Agora, católico que veste a camisa, católico praticante mesmo, que pratica a sua fé, eu acho que não tem 65% não. Entendeu? Então é você viver, né, as bem-aventuranças. É o que o catecismo está dizendo aqui. E os consagrados muito mais. Porque são muito mais, tem que dar muito mais testemunho, porque são muito mais visados pelo demônio e também pelas pessoas. As pessoas imitam muito mais os padres. Né? Quantas pessoas aí não seguem padre? É só você ver aí quantas pessoas não seguem um padre Marcelo Rossi, um padre Fábio de Mello, um padre Reginaldo Manzotti. Estou falando só daqueles que são famosos. Não estou nem falando dos nossos padres que não são famosos, estou falando só dos famosos. Entendeu? E muitos deles eu acho que nem são tão fiéis à igreja assim. São poucos que são. Não estou falando mal. Entendeu? É o que eu vejo. Entendeu? É o que eu vejo. E tem muita gente que segue. Não estou dizendo que não é para seguir. Entendeu? Estou falando que eles são muito mais visados. Entendeu? Então essas pessoas têm que ter um cuidado muito maior. Tá? E o último parágrafo de hoje, gente, é o parágrafo 933. Diz assim: seja este testemunho público. Olha aí, então o testemunho, gente, não é para guardar para a gente, não. É para a gente ir para testemunhar Jesus aí no mundão. Porque se a gente não testemunhar Jesus no mundão, o inimigo faz a festa. Aí quem vai testemunhar são os seguidores do inimigo. Não é? Eu não sei se foi, eu acho que foi, não sei se foi o Mahatma Gandhi ou se foi o Luther King quem usou aquela frase, né? Eu não tenho medo, né, da audácia dos maus. Eu tenho medo da fraqueza dos bons. Não é os maus que eu tenho medo, não. É porque eu tenho medo da covardia dos bons. Porque enquanto os bons, né, se acovardam, o mal faz a festa. Então, por isso que o catecismo fala aqui: seja esse testemunho público, né, como no estado religioso, ou no mais discreto, ou até secreto, né, no caso aqueles que são consagrados mesmo ali, ficam ali só rezando, né, o advento de Cristo, ou seja, a chegada de Cristo,
permanece para todos os consagrados a origem e a orientação de sua vida. Por isso que a igreja sempre, né, coloca em toda a liturgia, né? Vem, Senhor Jesus. A igreja, gente, espera a vinda de Jesus toda a missa. E os consagrados também. Eu já falei hoje aqui sobre aquela passagem das 10 virgens, né? 5 estavam preparadas, 5 não estavam. Né? Então, nós, não só, isso aí não é só os consagrados, não. Todos nós precisamos vigiar, porque a gente não sabe a hora, o dia nem a hora que Jesus virá. Mas essas pessoas, eles ficam muito mais ali, como eles estão mais em oração, eles estão ali rezando e apressando a vinda de Jesus, apressando entre aspas, pedindo a volta de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, quando Jesus voltar, será a nossa libertação, porque vai acabar o mal. Muita gente pensa que a vinda de Jesus é uma coisa ruim. Não. É uma libertação. A vinda de Jesus vai ser ruim para os maus. Com certeza. Se você é mau, você tem que temer. Agora, quem é bom não tem que temer a vinda de Jesus, não. Não. Vai ser uma libertação. Você já pensou você conviver num ambiente que não existe mais choro, né, pranto, morte, tudo aquilo que é de ruim, pecado, que a gente vê tanto no mundo hoje, e a gente não quer isso? Todos nós queremos. Esse mundo aqui é bom? É, porque foi Deus quem fez, mas aqui ainda tem o mal. A gente tem que conviver com o mal. Quando Jesus voltar, vai acabar o mal. Então a gente não tem que temer a vinda de Jesus. Não. Será para nós uma libertação. Entendeu? Como o povo de Deus não possui... Olha, isso aqui é bonito e é interessante, e é para a gente refletir. Tá? Como o povo de Deus não possui aqui na terra, olha, acabei de falar, morada permanente, você sabe que você não vai viver para semente, um dia você vai morrer, né? A menos que Jesus volte antes. Né? O estado religioso manifesta, já acabei de falar, manifesta já aqui neste mundo a todos os crentes, gente, aqueles que crentes que não são os protestantes, não, tá? Aqueles que seguem a Cristo, ok? A presença dos bens celestes dá testemunho da vida nova e eterna adquirida pela redenção de Cristo, ou seja, a Páscoa, né? A Páscoa de Cristo é que nos deu isso. Prenuncia a ressurreição futura e a glória do reino celeste, aquilo que eu já falei, entendeu? Aquilo que eu já expliquei. Então as pessoas que fazem esses votos já vivem aqui o que vão viver lá no céu. Não é? O padre já vive aqui o que vai viver no céu, e a freira, né, e os consagrados já vão viver aqui o que vão viver lá no céu. Isso não quer dizer que quem é casado, por exemplo, não vai ter um lugarzinho no céu para ele. Claro que vai. Quantos santos que foram casados estão lá no céu? Os pais de Santa Teresinha, por exemplo, foram casados. Um casal foi canonizado, está no céu. Então, gente, não é isso que eu estou dizendo. Entenda o que eu estou dizendo. Claro que aí é uma consagração muito maior. Você largar tudo para viver só para Deus. Entendeu? Mas isso não quer dizer que quem é casado, né, tem a sua vida normal, entre aspas, né? O leigo, né, que vive a sua vida, que não é um consagrado, que não vai entrar no céu. Não. Todos temos um lugarzinho no céu. Mas essas pessoas, né, por elas ter uma consagração muito mais profunda, então elas já experimentam aqui na terra o que elas vão experimentar lá no céu. Entendeu? É isso que o catecismo está dizendo. Ok? Então paramos aí, gente, no parágrafo 933. O 934 é resumo. Tá? Então, 934 até o 945 é resumo. Então, eu peço para você ler em casa, para você fixar. Eu aqui não leio, porque para não ficar repetitivo. Mas eu aconselho você a ler, tá? Para você aprender mais, ok? Então, é um resumo aí. E na próxima aula sobre o catecismo, nós vamos continuar falando sobre a igreja, tá? Não acabou ainda. Acabou a parte da vocação. Já falamos do clero, dos leigos, e hoje terminamos, graças a Deus, a vida consagrada. Mas não acabou sobre a igreja, não. Tá? Agora, o que nós vamos estudar na próxima aula? A comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos na igreja? A igreja ela tem 3 dimensões. Tá? A igreja da terra,
a igreja do purgatório e a igreja do céu. A igreja da terra é a igreja militante. A igreja do purgatório é a igreja padecente. E a igreja do céu é a igreja triunfante. É uma igreja só. Entendeu? Só que em 3 dimensões. É o que nós chamamos de comunhão dos santos, que está no nosso credo. Creio, né, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Então, é o nosso próximo assunto, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá bom? Peço a vocês aí que continuem rezando pelo canal, continuem rezando por esse que vos fala. Me coloque nas suas orações. Eu preciso muito de oração, gente. Pense vocês que por eu fazer esse programa aqui, que eu sou um santo, eu estou longe disso. Eu sou, como diz São João Batista, né? Eu sou que Jesus cresça, que eu desapareça, vamos dizer assim. Eu não quero nada para mim. E a minha vida também não é fácil, não. Né? Eu tento fazer a minha parte, né? Busco, mas eu estou longe de ser um santo. Né? Eu tenho essa humildade em reconhecer que eu preciso ainda muito de oração. Então peço a vocês, rezem por mim, para que Deus continue me dando força, vida, saúde, né, e perseverança, para que eu nunca desanime, né, para que eu continue fazendo esse trabalho que eu gosto muito. Né. Isso eu gosto. Graças a Deus, Deus sabe que eu faço de coração, faço com muito amor, com muito carinho, porque eu gosto do que eu faço. Tá? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estar comigo até agora. Até a próxima, se Deus quiser.